Olá, meus amigos. Hoje nós temos aqui um livro que ele se assemelha àquelas lendas arturianas, né? Um livro que vai falar ali da restauração da religião após a corrupção, mas não de maneira direta, dentro de um infanto juvenil, dentro de um conto de fadas bem interessante. Esse livro ele vai falar sobre você encontrar o seu caminho, identificar quem você é e para onde você quer chegar. Mas deixa de conversa. Hoje nós vamos ler As Crônicas de Nárnia, volume 4, O Príncipe Caspian. Esse daqui pelo C.S. Lewis. A gente está lendo todos os 7 livros, né, que foi o pedido do mês aí. Esse aqui, ele é o segundo volume impresso, mas ele é o quarto da história cronológica. Então a gente está mostrando aqui de forma cronológica para a gente entender os fatos que acontecem. Inclusive no livro anterior, no livro 3, a gente citou bastante, porque esse aqui vem depois do 4, mas ele é o 3 na ordem cronológica. Então nós vamos entender um pouco, eu falei que ia deixar um gancho aqui para vocês sobre os calormanianos, não é isso? Fez que eu fiquei devendo? Vou pagar hoje, hein? Esse foi lançado em 1951. Essa aqui é da editora da Martins Fontes, impresso em 2003. 215 páginas, ele é um pouquinho maior do que os outros, mas também em 15 capítulos. Ele manteve aquele mapinha inicial, e aqui faz toda a diferença para você entender onde que eles estão ali no enredo da guerra, e ali cada página também mantém uns desenhozinhos bem interessantes, voltado mesmo para o público infanto-juvenil. É bacana para você poder introduzir a família inteira para poder ler esse tipo de livro, né? Bom, Príncipe Caspian, ele é um jovem aqui de 12, 13 anos, o filme colocou um rapazote lá de 27 anos, um cara bonito, garboso, inclusive ele no poste dele lá já tinha derrotado Mirai sozinho, né? Mas aqui ele é só uma criança, por isso que a gente entende que ele precisa de ajuda na guerra, porque ele sozinho lá poderia fazer muita coisa naquela idade que estava no filme. O filme ficou muito bom, inclusive recomendo quem quiser ler, assistir o filme, ficou muito parecido com o livro, tem só alguns detalhes que eu vou falar no finalzinho do vídeo. Aqui o Príncipe Caspian, ele é o herdeiro legítimo do trono, só que o Miraz, o seu tio, ele está governando justamente porque ele é muito jovem para governar. E Miraz acaba tendo um filho homem que pode ser herdeiro à dinastia de Miraz. Então ele quer executar o Príncipe Caspian. O seu tutor, o seu mestre ali, o Dr. Cornelius, e aí para você que lê o livro, sabe que ele é narniano, mas qual a raça do Dr. Cornelius? Escreve aqui nos comentários também, a raça do Dr. Cornelius, o tutor do nosso Príncipe Caspian. Ele fala para o Príncipe Caspian que ele vai ser assassinado, que ele tem que ir embora dali, entrega alguns presentes para ele, ouro e tal, algumas coisas para ele poder sobreviver, e entrega uma corneta, uma trompa, e fala para ele, essa aqui é a trompa da rainha Susana. Em qualquer sinal de perigo você toca ela. Para quem lembra do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o livro 2, foi o presente que ela ganhou ali junto de Pedro e de Lúcia, o qual Edmundo não ganhou esses presentes do Papai Noel, né? Ficou bem engraçada essa cena. Bom, ele foge para Nárnia para solicitar ajuda, e ali, junto dos narnianos ali, ele passa um perrengue ali, porque os Talmarinos estão à busca dele. Para quem ainda não sabe, os Talmarinos foi um povo que veio lá da Terra, numa época bem antiga, num barco perdido ali numa ilha deserta. E aí eu vou falar um pouquinho mais quando os Talmarinos forem embora desse reino aqui, mas a gente sabe que nunca vai, né? O mal nunca é extirpado. Então o Caspian, ele é descendente desses Telmarinos. Esses Telmarinos estão tentando matá-lo para usurpar o trono. Acontece que esse livro ele vai falar de uma guerra civil num governo ilegítimo. Então é mais ou menos isso que esse enredo fala. Esse livro aqui não é voltado muito para guerras, ele é voltado mais para o enredo dos personagens, e a gente gostou, porque guerra já teve nos outros livros, né? Então a gente quer saber mais como os personagens eles se desenvolvem. Bom, Caspian chega no reino de Nárnia, é um reino totalmente destruído e quase não tem mais aquelas criaturas mágicas. Como ele está sendo perseguido, ele toca a trompa mágica da rainha Susana. Lá na Terra, os nossos irmãos Pevense são os nossos protagonistas do livro 2. Então tem Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia por ordem etária. Eles estão num trem, indo para a escola, e lá na Terra se passou um ano da aventura que eles tiveram em Nárnia. Quem lembra no final do livro 2, eu vou deixar no card aqui para vocês, toda a história do livro 2. Eles explicaram ali toda a sua vida, inclusive eles saíram de lá adulto. Então eles têm toda uma experiência de vida, e eu vou citar até mais um pouco sobre isso em relação ao filme. Toda a experiência que eles tiveram de vida, eles tiveram uma vida adulta em Nárnia e agora estão tendo uma vida adulta na Terra. Se quando eles voltaram no final do filme do livro 2, tinha se passado minutos, imagine agora que se passou um ano. Então aqui em Nárnia, fazendo uns cálculos rápidos assim, está escrito aqui no livro, passou-se 1.300 anos, nossa. Então, assim, foram décadas, né? Foram milênios. Então, o reino de Nárnia está realmente destruído.
Depois da guerra que aconteceu lá no Cavalo e Seu Menino, para quem lembra da história, eu vou deixar aqui no card também, naquela guerra no final que Nárnia venceu novamente, tiveram novos ataques no futuro e numa dessas eles se perderam. Como esse livro ele vai falar justamente dessa restauração, quem lembrar no final do livro 2, Aslan ele desaparece, e o povo está feliz, está comemorando. E aqui ele fala sobre isso. Quando você está perto de Deus, no caso o Criador do mundo deles, mas serve para a gente, você está sempre forte e sendo abastecido. Quando você se afasta, você acaba ficando fraco e acontece esse tipo de problema. Então aqui esse livro ele vai trazer dentro desse enredo o tema da reconstrução, do voltar-se para Deus. E é justamente essa pegada que a gente vai falar ali quando vamos buscar por Aslan. Bom, passou-se então 1.300 anos, Caspian consegue a ajuda dos narnianos e toca a trompa. Os irmãos Peverence, eles estão lá na Inglaterra e são convidados para Nárnia. Quando eles chegam em Nárnia e vê toda aquela ruína, tudo destruído, eles rapidamente entendem que eles são os reis daquele mundo, só que de uma outra era, que tudo mudou ali. Então eles veem que toda aquela destruição e vão tentar entender quem que chamou eles. Nessa procura pelo Caspian, que foi quem convidou com eles, Lúcia vê Aslan. E aí a gente consegue ali o enredo do segundo livro, né? A Lúcia vê, eles não acreditam que a menina viu, Pedro e Susana ficam ali descrentes, assim como aconteceu quando ela entrou no guarda-roupa, mas Edmundo, ele amadureceu, ele aprendeu a lição e agora ele defende Lúcia e ele deixa bem claro isso, fala assim, olha, da primeira vez eu duvidei, agora não vou duvidar, eu vou ficar do lado de Lúcia. Ainda assim, os irmãos mais velhos tomaram a decisão, foram para o caminho errado e tiveram que voltar tudo de novo. Interessante, né? Voltar esse enredo justamente para mostrar a maturidade que Edmundo tem agora. Edmundo, que é um dos grandes personagens dessa obra, ele realmente amadureceu, não tem mais inveja do irmão, ele acaba obedecendo às ordens e ele se torna um grande guerreiro. Por isso que ele tem o nome de Edmundo o Justo, né? A gente vê aqui no Cavalo e Seu Menino justamente as partes da justiça que ele faz ali, os julgamentos dele. Bom, eles acabam encontrando com Caspian, não era mais ou menos o que Caspian esperava, né? Esperava uma ajuda um pouco maior, mas eles chegam ali fazendo um plano de como que eles podem ali derrotar o Miraz, né? Eles encontram também com Rip-Ship. Rip-Ship é o protagonista do livro. Quem falar que é o Caspian é mentira, tem que mudar o título aqui. Rip-Ship é o ratinho guerreiro, ele é um grande soldado, ele é símbolo de coragem, de determinação, de honra, de obediência e de prontidão. É o ser humano perfeito, né? Só que em forma de rato, e é o nosso personagem perfeito. Então tudo que precisa fazer na obra é ele que vai tomar referência. Inclusive quando nós formos falar do Príncipe da Alvorada, ele é o único que entra primeiro no paraíso, né? É um livro maravilhoso, fica como o próximo livro e eu já te encontro lá, viu? Vou deixar o vídeo para vocês do Peregrino da Alvorada. Bom, aqui nós temos algumas cenas no filme que foram expandidas. Cenas de guerra, cenas de batalha, cenas de luta, cenas do soldado. Por quê? Porque o filme ele tem que ser um pouco maior, porque o livro é bem curtinho. Então algumas cenas ali do livro, por exemplo, coloca a Susana como interesse amoroso de Caspian. No livro não tem isso, justamente porque a Susana, ela viveu toda a vida humana dela em Nárnia e depois toda a vida humana dela na Terra, ou pelo menos metade, né? É o que você espera. Então ela tem uma maturidade que o Caspian ainda não tem. O Caspian ainda é um menino. Então essa história do romance amoroso ali, do beijo no final do filme, só tem no filme. No livro não tem. Porque Lúcia já é uma mulher feita e aqui eles não são. Inclusive esse de mulher feita é um dos motivos que vai findar aqui a nossa obra, que eu vou falar quando eu finalizar aqui, Os Talmarinos. Bom, acontece a guerra. O Caspian invade o reino de Miraz para tentar matá-lo, não consegue, Miraz acaba vindo para matá-los e o Pedro desafia ele em carta, a carta é bem bacana como é descrita aqui, para um duelo. Mas o Pedro, na verdade, ele está só segurando o Caspian, o Miraz ali, enquanto a Lúcia está indo buscar Aslan. E essa parte é muito importante do livro. Se eu falei para vocês que o tema do livro é justamente essa busca por Deus que foi abandonada, por isso que o mundo está em desastre, Lúcia aqui fica como uma mensageira, né, do grego ângelos, o anjo que está indo ali enviar uma mensagem. Mas na verdade ela está indo buscar a presença de Deus para o meio da guerra para salvar o seu povo. E essa parte é bem legal, porque ela passa por um perrengue ali e o Aslan aparece para ajudá-la. Fica bem bonito como colocar a menina mais nova, porque eles começaram a entender que nós vivemos num mundo de fantasia infantil e de realidade adulta. E quando você passa nessa transição de infância para a fase adulta, você perde essa graça, você perde esse sentido, você perde essa fantasia que é necessária para você ter um encontro com Deus, segundo o C.S. Lewis aqui na obra dele. Então você consegue trazer Aslan para a guerra. Eles vencem a guerra de forma miraculosa, é bem interessante. E aí a gente vê justamente
o enredo ali, o final ali da obra, né? Lembra que não é voltado para a guerra, é voltado para a evolução dos personagens. Todos os Telmarinos se rendem ao reino de Nárnia novamente, e Aslan abre um portal convidando os Telmarinos para voltar para a terra deles, contando essa história que eu falei. O pirata brasileiro, o pirata terreno, ele acaba encontrando numa ilha deserta uma passagem dentro de uma caverna. Aqui Lewis está fazendo uma inversão do mito de Platão, onde no mito da caverna os humanos saem da caverna para ver a realidade. Aqui os Telmarinos eles acabam entrando na caverna para encontrar um mundo mágico, fazendo essa relação que eu falei agora há pouco, justamente de realidade e fantasia. Agora os Telmarinos são convidados a voltar para o reino da terra e sair da caverna, né? É bem interessante, eles voltam, inclusive nesse momento Pedro e Susana também tem que voltar e recebe a mensagem que nunca mais verão os narnianos. Por quê? Porque eles passaram da fase da fantasia para a fase do realismo, inclusive por isso que eles não conseguiram ver a Lúcia, e naquele momento de negação a Aslan, eles confiaram na própria força. E Aslan, ele quer exatamente isso, que você tenha uma dependência dele. É mais ou menos isso que Deus ele quer, né? Ele quer de nós uma dependência dele, para nós estarmos sempre alinhados com ele, buscando ele na presença dele. Pedro e Susana aqui já não mais, eles já são autossuficientes, confiam na própria força. Então eles confiam no realismo, eles estão sempre com o pé no chão. É mais ou menos esse um escopo geral aqui que C.S. Lewis ele quer passar. Bom, ou eles vão embora, o livro finaliza, e esse é mais ou menos o escopo do final da obra. Eu agradeço a vocês as reflexões, vou deixar para vocês uns shorts sobre os comentários aqui de algumas frases de impacto do livro, e espero vocês no livro 5, que é A Viagem do Peregrino Namorado, onde nós vamos finalizar a história do Hip-Chip e a história justamente de Caspian. Vai voltar essa história do interesse amoroso e você vai entender por que ele não teve aquele relacionamento com Susana que aconteceu no filme.